e venha falar tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Que seja uma palavra de bênção ou uma palavra de repreensão, mas que nós venhamos saber que é o Senhor falando conosco nessa noite, Pai. Pai, derrama uma unção sobre ele neste momento e uma autoridade, Pai, que o Senhor possa usar ele como o Senhor nunca usou, Pai. Abre o leque da revelação essa noite e usa o teu servo para falar no íntimo e no profundo, Pai. É isso que nós te pedimos essa noite, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Saúdes, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém! Motivo de muita alegria estar retornando a essa casa de oração, a qual tenho um carinho enorme por cada irmão e amigos que o Evangelho nos proporciona. Deus abençoe a vida dos pastores, pastor Rafael, pastora Tuane, grandemente. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. O cooperador Wesley, evangelista Daniel, missionária Tamires, pessoas que eu tive o prazer de conhecer, homens e mulheres de Deus. Eu trago a paz do meu pastor Jonas, da minha pastora Yolanda. Quem recebe a paz? Amém! Glória a Deus. Desde já peço perdão pela minha voz. Tive uma semana muito difícil. Fez muito frio essa semana. Aí eu inventei de dormir com o ventilador ligado. A garganta acabou. Mas eu creio que Deus vai dar graça nessa noite. Aleluia! Para estar fazendo o querer e a vontade dele. Antes de entrarmos no texto, só queria testificar aquilo que a pastora Tuane falou, direto do céu. Hoje eu fiz uma entrevista e quando eu fiz a entrevista eu retornei para minha casa e assim que eu entrei dentro de casa, tirei o tênis, o celular apitou, era a mensagem da empresa mandando eu retornar para fazer um exame e para fazer a integração. Glória a Deus! E se Deus quiser, na terça-feira eu estou iniciando Aleluia! uma empresa nova. Glória a Deus! Deus é um Deus de providência, meus amados Aleluia, irmãos. Deus! Amados e queridos irmãos, abram as vossas Bíblias no tema dessa campanha, a qual está localizada no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 8, a partir do seu verso de número 43. Que vai dizer assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e a que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negasse, Pedro com os seus companheiros disse: mestre, a multidão te oprime e te apertam, e dizes que me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo e a causa por que havia tocado e como imediatamente fora curada. Verso 48. Então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Aleluia! Podem tomar os vossos assentos, Glória a glorificando Deus! Aleluia! o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus! Você que pode, curva a sua cabeça. Você está fazendo uma breve oração, apresentando essa palavra. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nesse momento entro diante da Tua presença, Pai amado, Pai querido, para Te apresentar essa palavra, Pai amado, a qual o Senhor falou comigo, a qual o Senhor, Pai amado, se revelou, Pai amado, no íntimo e no profundo.
Somente o Senhor sabe, Espírito Santo da verdade, da maneira que cada um entrou por essas portas. Somente o Senhor sabe, Espírito Santo da verdade, o caminho que cada um vem atravessando em suas vidas. Somente o Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai amado e Pai querido. E eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra para cada um que entrou por essas portas. Que o Senhor possa, Pai amado e Pai querido, preparar esse ambiente. Que todo pensamento disperso venha cair por terra. Que toda barreira espiritual, Pai amado e Pai querido, venha cair por terra. Que toda ave de rapina que quer roubar a Tua palavra, Pai amado, venha cair por terra. Porque eu creio, Pai amado e Pai querido, que hoje é noite, Pai amado, de sairmos daqui alimentados pela Tua palavra. A mesma que cura, sara, liberta e que transforma, Pai amado. É essa palavra, Pai amado, que nos alimenta e que nos sustenta no dia mau e no dia da tempestade, Pai amado. E que o Senhor possa, Espírito Santo da verdade, abrir o céu sobre esse lugar. E que o Senhor possa se revelar no íntimo e no profundo sobre a vida de cada um, Pai amado. Que eu possa diminuir e que o Senhor venha crescer nessa noite, Pai amado. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Amados e queridos irmãos, quando nós nascemos, a nossa vida ela é como um quadro em branco. E ao longo do tempo que começamos a crescer em estatura, em idade, em conhecimento, em relacionamento, seja familiar, seja fora da sua família. Agora, quando esse quadro ainda é branco, mas de acordo que quando o tempo vai passando, existe um pincel que vai pintando esse quadro. Agora, o quadro que era branco, ele não é totalmente branco. Ele começa a ficar com as manchinhas, com os riscos. E nada mais, nada menos o pincel é as dores das nossas vidas, as decepções, as feridas. Quando Deus ele faz o homem no jardim do Éden, não havia dor e não havia sofrimento. O homem até então, ele não conhecia a dor. O homem até então, ele não conhecia a mentira. O homem até então, ele não conhecia a vaidade. Porque o homem estava dentro do jardim. O homem estava em plena comunhão com o Senhor. A ponto da Bíblia relatar que toda a viração do dia Deus descia para ter um particular com Adão. Mas em determinado tempo o homem cai. Agora o homem está fora do jardim. Começou a entrar as dores, começou a entrar as decepções, começou a entrar as feridas, começou a entrar tudo aquilo que não provém do Senhor, a ponto de um irmão matar o outro por inveja. Começamos a entender que o propósito de Deus era fazer o homem perfeito, era fazer o homem para ser o seu amigo, para andar dentro do jardim em plena comunhão com ele. Mas em determinado tempo a humanidade ela começa a decair, ela começa a se apaixonar por coisas que só o afasta do Senhor. A humanidade começa a trazer para si pecados de estimação, a ponto de a Bíblia relatar que o homem que está em pecado, o homem que tem uma vida em pecado, ele se afasta de Deus, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías vem tratando isso. Chega um tempo agora em que Deus se cala, Deus não fala mais na terra. É o tempo interbíblico,
depois de Malaquias. Mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor manda o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. O Senhor manda o seu Filho para reatar a aliança que foi quebrada. E quando eu me deparo com essa passagem, a mulher enferma, logo eu começo a entender que essa mulher somos eu e você. Essa mulher que está sangrando é você, sou eu. Essa mulher que está sem nada para curar a sua ferida, somos eu e você, antes de Cristo. Levamos uma vida a qual buscamos sempre refúgio a quem não pode dar refúgio. Buscamos uma vida a qual sempre buscamos refrigério, a qual ninguém tem refrigério. E a palavra de Deus vem relatando no seu verso de número 43, e que aquela mulher estava sofrendo. E já parou para analisar que quando pegamos essa passagem, é bem verdade que não entramos muito. Por quê? Porque era uma mulher que padecia há 12 anos, era uma mulher que perdeu tudo, era uma mulher que não tinha uma vida social, ela rompeu, tocou e foi curada. Mas é além disso, começamos a entender que a mulher, ela começa a ter o seu fluxo menstrual ativo a partir dos 14, 15, 16 anos. Começamos a entender que a mulher, na verdade, não era literalmente uma mulher, era apenas uma jovem. Agora, entra na história comigo. Já pensou uma jovem de 16 anos ter que abrir mão do pai, da mãe, dos seus amigos, das suas amigas? Ela não podia tocar em nada, porque segundo a lei, ela era impura. E tudo aquilo que ela tocava se tornava impuro. Essa menina está há 12 anos sem ganhar um abraço. Essa menina está há 12 anos sem ter um momento de comunhão com a família. Essa menina está totalmente debilitada fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Já era para estar em depressão, já era para ter se jogado de um precipício, já era para ter perdido o amor com a vida dela, porque nada o que ela fazia parava o seu sangramento. Então começamos a entender que a nossa vida, ela é sofrimento. Como assim, cooperador Mateus? Porque vivemos em um tempo em que o evangelho está sendo pregado da maneira errada. O evangelho a qual nós vivemos, infelizmente, vivemos em um tempo em que se prega que a sua vida vai ser só vitória. É 11 meses de vitória. Em um mês você vai ter prova. Só que não é totalmente isso a qual Jesus ele vem tratando. Jesus ele vem dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês serão enviados como ovelha em meio de lobos. Vocês padecerão, morrerão, irão perseguir vocês por causa do meu evangelho. É isso que Jesus prometeu. Então começamos a entender que o verdadeiro evangelho vai ferir, vai machucar, vai doer, mas Jesus vai estar conosco. Aleluia. Jesus vai estar segurando a nossa mão. Glória a Deus. Jesus ele vai estar ao nosso lado. E começamos a entender que muitas das vezes só falamos da boca para fora. Nós pregamos um Deus que cura, mas quando a enfermidade vem, não acreditamos que Ele pode curar. Nós pregamos um Deus que é um Deus de providência, mas quando as coisas se apertam, não acreditamos que Ele pode prover em nossa vida e em nossa família. Nós pregamos um Deus que liberta, mas quando tem algum ente querido, alguém da nossa parentela que está aprisionado, nós falamos: esse daí não tem mais jeito. Estamos vivendo da maneira errada.
Estamos pregando, mas não estamos vivendo. Falamos que temos fé, mas não temos fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E a palavra de Deus vai dizer que ela estava sofrendo. E isso me faz lembrar em Gênesis capítulo 21, versículo de número 8, a qual agora Abraão despede Agar. E é interessante é que anteriormente Sara, ela vai falar para Abraão: olha, despede a tua serva e o teu filho, despede Agar e Ismael, mande eles para o deserto. Abraão vai falar: não, é meu filho. Porém Deus vai descer e Deus vai falar: Abraão, faça tudo o que Sara te pediu. E eu começo a entender, meus amados e queridos irmãos, que tem momento em que Deus vai permitir o deserto em tua vida. Tem momento em que Deus vai permitir a provação chegar à tua família. Tem momento em que Deus vai permitir a ferida. Mas qual o propósito da ferida? Qual o propósito do deserto? O deserto ele tem dois propósitos, no meu entendimento. E é interessante é que o deserto, enquanto eu estava estudando essa mensagem, o Senhor falava no meu coração: o deserto serve para mostrar quem somos, e o deserto serve para Deus se revelar. É verdade. A palavra de Deus vai dizer que Agar está com Ismael no deserto. E eles começam a andar, e a água do odre agora se acaba. A água do odre se esvazia. Porém agora Agar, ela vai pegar o seu filho Ismael e vai colocá-lo de lado, debaixo de um arbusto, e ela vai seguir para o outro, porque ela não queria ver Ismael morrer. E entenda bem, Ismael não tinha 5 anos, Ismael não tinha 7 anos, Ismael não tinha 12 anos, Ismael tinha aproximadamente 16, 17 ou até 18 anos. Porque a palavra de Deus vai dizer é que Deus ouviu a voz do menino. Deus ele não ouviu o choro de Agar. Deus ele ouviu a voz de Ismael. Aleluia. E eu começo a entender e que enquanto Agar pensava que era o final por conta da água do odre ter se acabado, Ismael estava clamando a Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese. E tem momento em que Deus dá força para você orar, Deus te dá força para você clamar, Deus te dá força para você se levantar, mas você escolhe ficar parado e chorando, esperando o final. Verdade. Agar pensou que era o final. Agar pensou que não tinha mais jeito, que não tinha como reverter aquela situação em meio ao deserto. Mas enquanto ela estava pensando que era o final, tinha alguém que estava clamando por ela. Aleluia. Talvez tu entrou nessa situação nessa noite, desacreditado, sem acreditar que Deus ia fazer, sem acreditar que Deus pode operar, que Deus pode suprir, que Deus pode transformar, que Deus pode resgatar do lamaçal do pecado. Talvez nem você acredita mais, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Ainda que tu não acredita, ainda que tu não espere o agir e o mover de Deus, tem alguém que está clamando pela tua vida. E quem é esse alguém que está clamando, cooperador Mateus? Romanos capítulo 8, versículo 26. E ele está à direita do Pai, clamando com gemidos inexprimíveis. Ainda que tu não acreditem, tem alguém que está à direita do Pai, clamando pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Ainda que tu não acredite, ainda que tu não espere a providência de Deus, Ele vai estar à direita do Pai, clamando com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Deus. Porque tem momentos que não acreditamos, varão. Tem momentos a qual desfalecemos na fé. Tem momentos em que a gente olha para o cenário, olha para a circunstância e falamos como Agar: vai morrer. Não tem mais jeito. Que eu olhava para Jó, falava: não tem mais jeito. Está magro, só pele e osso. Se coçava com o caco de telha, perdeu tudo. Mas sabe o que é interessante? É que no capítulo 14 e no versículo de número 7, Jó ele vai dizer: ainda há esperança para a árvore que se for cortada, e novamente crescerá ao cheiro das águas. Começamos a entender que Jó ele estava triste por conta da sua situação, mas ainda que ele estava triste, ele não perdeu a esperança. Ainda que o cenário fosse contrário, ele não perdeu a esperança. Ainda que todos falassem que ele ia morrer, ainda que todos falassem que não ia ter mais jeito, a tristeza veio, mas a esperança ainda estava latente sobre a vida de Jó. O sofredor perdeu a alegria, mas não perdeu a esperança. E isso me faz lembrar dos Salmos 42. O salmista vai dizer: porque te abate a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Está desanimado, está sem força, está fraco, está fraca, está sem motivo para adorar, está sem motivo para prestar um culto, mas a alegria de estar na presença do Senhor é o que fortalece. Glória a Deus. A alegria de estar diante do Senhor. Hoje eu tive um dia corrido, meus amados irmãos. Não tive nem tempo de dobrar o meu joelho e ter aquele tempo de qualidade com o Senhor. Eu saí 6 da manhã, retornei 11h30 aproximadamente para casa. E quando eu olhei o celular era para me retornar de novo lá no Santo Afonso. Do São Domingos para o Santo Afonso é quase 2 horas de relógio. Aí eu cheguei em casa, era 6h30 praticamente. Eu tive que pegar um Uber, moto. E eu tenho medo de moto. Eu falei: se eu não pegar a Uber, eu não vou conseguir chegar no culto hoje. E o tempo que eu tive com Deus foi hoje. Mas quando eu chego e dobrei meu joelho, o Senhor fala através dos louvores. O ambiente nos toma. Glória a Deus. Aquele peso do dia vai saindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí quando pegamos a parte B do versículo 43, vai dizer que ela tinha uma hemorragia e nada podia parar essa hemorragia. Você já pensou uma pessoa sangrando há 12 anos? Uma pessoa sofrendo no mesmo lugar há 12 anos. Você já se imaginou você sofrendo com o seu marido há 12 anos? Com o seu filho há 12 anos? Com o seu esposo há 12 anos? E ali ela procura por todos os médicos, todos os meios, mas ninguém podia curar. E a palavra de Deus vai dizer que ela tinha uma hemorragia, mas mesmo assim ela não morreu. Aí eu começo a entender que você vai sangrar, vai doer, mas tu não vai morrer. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque o nome dele vai ser glorificado através da tua vida, Eu creio. através da tua família. Eu creio,
O nome do Senhor será glorificado através do teu ministério. Aleluia. Olha para ela, olha o tanto que ela passou, olha o tanto que ela sofreu, mas ainda está de pé. Aleluia, Deus. A casa está toda bagunçada, o marido está nas drogas, na cachaça, o filho está nas drogas, a filha na prostituição, mas ela está na casa do Senhor para adorar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso me faz lembrar de uma história. Certa feita eu estava em uma área verde, e ali eu lembro que eu estava em um momento muito delicado na minha vida. E ali eu dobrei meu joelho, e quando eu levantei, eu me dei de cara com uma palmeira. E dentro dessa palmeira, pastor Rafael, tinha um ninho de passarinho. E dentro desse ninho tinha um filhote. E a mãe vinha, trazia alimento e alimentava o filhote. E imediatamente o Senhor falou comigo: tá vendo, meu filho? Glória a Deus. Ainda que esteja em meio aos espinhos, eu estou te alimentando. Aleluia. Ainda que esteja em meio à dor, Aleluia. eu estou te alimentando. Ainda que esteja em meio ao desânimo, eu estou te alimentando. Talvez quem está do seu lado não sabe a maneira que você entrou. Talvez quem está dentro da tua casa não sabe as lágrimas que você derrama escondida. Talvez o teu pai, a tua mãe, o teu marido, o teu esposo não sabe o que passa na tua mente. Mas o Senhor manda eu te dizer: ainda eu estou te alimentando. Ainda que ninguém saiba o processo que você passa, ainda que ninguém saiba as cicatrizes que você carrega, eu estou te alimentando, eu estou te fortalecendo, eu estou te dando estrutura, eu estou te renovando. Glória. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aí, eu lembro de outra história. Aleluia. Glória a Deus. Em um país muito frio, eu ouvi isso e me chamou muita atenção. Por quê? Porque havia vários porcos espinhos nativos daquele país. E no tempo de inverno nevava muito, e os outros animais tudo morriam. Só que esses porcos espinhos, ele aderiu à ideia. Ele começou a juntar um no outro. Só que os espinhos furavam e sangravam. Só que quando ele saía, eles morriam por conta do frio. Quando ele se juntava, ainda que estivesse doendo, mas eles ainda estavam vivos. O Evangelho é assim. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja sangrando como essa mulher, mas ainda está vivo, Aleluia, Deus. ainda está de pé, Glória a Deus. ainda está caminhando, Glória a Deus. ainda tem uma folha em branco para Deus terminar de escrever a tua história. Aleluia, Deus. Eu creio. Aleluia, Jesus. E quando pegamos o versículo de número 43, no seu trecho final, vai dizer assim: a quem ninguém tinha podido curar. E é interessante que ela vai em busca de tudo para curar a sua ferida, para estancar o seu sangramento, mas nada pôde curar a sua ferida. E isso me faz lembrar lá em João, capítulo de número 5, a qual vai ter um paralítico que está há 38 anos em busca de uma cura. Mas quando chega um certo momento, Jesus ele vem andando e chega diante daquele paralítico Aleluia. e vai dizer: queres ser curado? Porém aquele paralítico está tão preso nas coisas, no tanque,
no anjo que descia, balançava a água, que ele vai dizer: ah, Senhor, toda vez que o anjo vem, balança a água, não tem ninguém para me levar. E ele está 38 anos nessa vida, esperando alguém para o milagre dele acontecer. Ele está 38 anos da sua vida olhando somente para as coisas supérfluas. Mas havia um diante dele que era maior que o lago, que era maior do que o anjo. Jesus está falando assim: rapaz, que esse aqui é maior do que o tanque, é maior do que o anjo. Pega o teu leito e anda, ser curado. E esse é o nosso problema. Muitas das vezes buscamos refúgio a quem não tem refúgio. Vivemos apegados às coisas desse mundo, mas a palavra de Deus vai dizer que não somos daqui. A nossa pátria é o céu. Jesus, ele é maior que casa, que carro, que bens materiais, que prata, que ouro. Jesus estava falando para aquele homem: enquanto tu está esperando alguma coisa de que não pode te dar nada, eu estou diante de ti, te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Talvez você entrou aqui nessa noite fazendo uma pergunta para o Senhor, fazendo um pedido para o Senhor, mas Deus te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Fala comigo, externa o teu desejo, a tua necessidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque servimos a um Deus, meus amados irmãos, que Ele é maior que todo o cenário. Verdade. Aleluia. Servimos um Deus que Ele é maior que toda situação. Aquele homem estava estagnado. Aquele homem estava parado. Mas quando Jesus chegou, Aleluia. Ele mudou a história. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 14, em que os discípulos estão atravessando para o outro lado. E no meio veio uma tempestade. E o barco começou a balançar. Jesus, ele vem andando por cima das águas. E Jesus manda Pedro andar também. Pedro começa a andar. Para a física, é impossível andar em cima da água. Mas Jesus, ele é maior do que a física. Aleluia, Deus. Para a ciência, é impossível um paralítico tornar a andar. Mas Jesus, ele é maior que a ciência. Para a ciência, é impossível um morto retornar a viver. Mas Jesus, ele é maior que a ciência. Aleluia. Eu não sei qual é a causa que tu tem depositado nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é o propósito que tu tem com o Senhor. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu sou maior do que a física. Eu sou maior do que a ciência. Eu sou maior que a medicina. Se tiver de curar, eu curo. Se tiver de sarar, eu saro. Se tiver de libertar, eu liberto. Se tiver de transformar, eu transformo. Porque eu sou maior que tudo. Eu sou maior do que qualquer cenário. Eu sou maior que o vento. Eu sou maior que a tempestade. Eu sou maior do que o deserto. Eu sou maior do que o principado, potestade. Eu sou maior. Eu sou maior. Glória. Ele é maior. E muitas das vezes não cremos nisso, que Ele é maior. Aí entramos por essas portas todo santo dia, todo santo culto, e oferecemos sempre a mesma adoração. Prestamos sempre o mesmo culto. Nunca saímos do nosso limite. Porque é bem verdade que estabelecemos um limite.
dentro da casa do Senhor. Mas na verdade teríamos que entrar e extravasar na presença do Senhor. É, Deus. Aleluia. Porque é bem verdade e que a palavra de Deus vai dizer que Ele procura o verdadeiro adorador. Aleluia, Deus. Mas o verdadeiro adorador, ele não espera É, Jesus. o cenário ficar bom para o adorar. É, Deus. Aleluia. Ele adora independente do cenário. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas capítulo 20, em que 3 exércitos vai pelejar contra Judá. E é interessante é que o rei Josafá ficou sabendo disso. E algo muito interessante é que ele vai rasgar suas vestes. Ele vai proclamar um jejum em Judá e em toda Jerusalém. Porém, ele também vai para a congregação. E aqui está o segredo. Aleluia. Ainda que o inimigo se levante, Glória a Deus. não abra mão de cultuar o Senhor. Aleluia. Ainda que o inimigo esteja lutando para te parar, não abra mão para estar na casa do Senhor. É, Deus. Não abra mão de prestar um culto para o Senhor. Glória Sabe por a quê? Deus. Porque quando Josafá estava na congregação, a Bíblia vem relatando que o Senhor tomou Jazael e falou: olha, rei Josafá, essa peleja não terá que pelejar. E a palavra de Deus vai dizer que Josafá agora sai. E Deus ordena: vai para o campo de batalha. Mas Josafá coloca todos os levitas à frente. E ali eles começam a louvar. Ali eles começam a glorificar o nome do Senhor. Imagine um exército indo para o campo de batalha com os seus levitas na frente. Aleluia. Mas enquanto ele estava indo, tocando, Aleluia. glorificando, tinha um varão que estava lutando no campo. Glória a Deus. Tinha um varão que estava destruindo tudo. Aleluia. Tinha um varão que estava derrubando muralha. Tinha um varão que estava quebrando corrente. Eu não sei da maneira que você entrou aqui nessa noite, mas levanta a tua mão e deixa eu profetizar sobre a tua vida. Enquanto você entrou por essas portas para adorar, enquanto você entrou por essas portas para glorificar, o Senhor está pelejando sobre a tua causa. O Senhor está quebrando corrente, derrubando muralha. O Senhor está repreendendo o inimigo da tua alma. Ainda que o cenário seja contrário, ainda que a situação da nossa ótica humana seja reversa, o Senhor pelejará por você. O Senhor peleja por você. Ainda que aos nossos olhos já era, é o final, mas o Senhor, Ele peleja para quem adora Ele. O Senhor peleja para quem não mede adoração. O Senhor é um Deus que reverte a situação ainda. O Senhor é um Deus que trabalha. O Senhor é um Deus que opera. Ah, Jesus. Agora vamos entender em que aquela mulher, ela rompe a multidão. E já parou para se perguntar: por que ela foi por baixo e não por cima? Por que ela se teve todo o trabalho de se abaixar e ir por baixo e tocar na orla de Jesus? É porque quando pegamos em Números 15:38, Deus agora ele vai estipular as vestes para o povo de Israel. E o Senhor vai dizer assim: Moisés, o povo tem que se vestir de túnica, e na borda dessa túnica vai ter um linho azul, para representar os 10 mandamentos, para esse povo lembrar de mim e lembrar dos antepassados. Então começamos a entender que a veste da orla do povo de Israel, do judeu, ela era caracterizada segundo Números vai relatar.
Mas é interessante é que a palavra orla, na sua origem hebraica, é kanaf, que quer dizer asa. Aí quando pegamos Malaquias 4:2, vamos entender o que a palavra asa vai dizer. A palavra vem relatando que para aqueles que praticam a palavra de Deus, nascerá o sol da justiça, e na sua asa haverá cura e salvação. Aí quando pegamos Mateus capítulo 15, vamos ver que a palavra vem relatando que a multidão corria para cima de Jesus. Por quê? Porque dizia consigo mesmo: se eu somente tocar na sua orla, serei curado. E a palavra vem relatando que muitas pessoas eram curadas ao tocar na orla de Jesus. Então começamos a entender que aquela mulher, ela tinha a ciência de que se aquele a qual ela ouviu falar, em Mateus e Marcos vai dizer que ela ouviu falar de Jesus, então se ela somente tocasse na sua orla, e se ele realmente fosse Jesus, ela seria curada. Não é em vão ela ter tocado na orla, há uma história por trás. Então ela falou consigo mesmo: se ele realmente for Jesus, a qual o profeta Malaquias está profetizando, e que na sua asa haverá cura, eu serei curado. Aleluia. Esse sangramento irá cessar. Coisa linda, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que ela rompeu aquela barreira. Ela rompeu a multidão e tocou na orla de Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus vai dizer é que no verso de número 48 vai dizer: então lhe disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus não vai falar: olha, a tua fé te curou. Por quê? Porque salvação não é sobre a terra. Salvação é sobre a eternidade. Aleluia, Deus. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus vai falar: filha, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus. E é interessante é que na tradição judaica, só quem pode tocar na orla é filho, é filha. Ninguém dava nada para aquela mulher. Ninguém fazia questão dela. Só vivia sangrando, só vivia sofrendo, mas ainda era filha, mas ainda é filho. Está na droga, está na prostituição. A mãe fala que não tem mais jeito, o pai fala que não tem mais jeito, mas Deus ainda tem uma obra. Aleluia, Deus. Aquela mulher é impura, mas se tornou filha. Aleluia. Talvez você tenha uma impura na tua família, mas Jesus está falando: basta tocar na minha obra, Creio, Jesus. que Aleluia. se tornará filho. Aleluia. Basta tocar na minha orla, que será curado. Aleluia. E é interessante que a palavra asa quer dizer refúgio. Refúgio. É por isso que Jesus vai falar: olha, a tua fé te salvou. Aleluia. Porque depois do toque na orla, acabou o sofrimento, acabou o sangramento, acabou a vida de sofrimento daquela mulher. Aleluia, E é Deus. por isso que eu iniciei essa pregação dizendo que a nossa vida aqui é sofrimento, que o evangelho verdadeiro é ferida, é sangramento, mas em tudo somos mais que vencedores em Aleluia. Cristo Jesus. A Glória. palavra de Deus vai dizer que o Senhor preparou um lugar para nós. Aleluia. Mas como que vamos para esse lugar se estamos sem intimidade com o Senhor? Se estamos sem comunhão com o Senhor?
se estamos deixando a barreira travar o nosso relacionamento com o Senhor. E é por isso que eu amo o tema dessa campanha. É dia de romper. Aleluia. Como que eu vou subir se eu não rompo a tristeza? Se eu não rompo o desemprego? Se eu não rompo o esfriamento espiritual? Se eu estou com uma dor de cabeça, eu não quero ir para o culto. Se eu estou desanimado, eu quero entregar. Se eu não... Ah, Jesus, eu estou falando. Se eu não quero mais fazer a obra, um dia eu estou aqui, outro dia eu estou cá. Como que eu vou subir nessa inconstância? Como que eu vou ter um relacionamento com Deus se tudo me abala? Se tudo que acontece, a primeira coisa que eu quero fazer é largar Jesus. O meu emprego está uma zona. O emprego não largo. A minha casa está daquele jeito. A de casa eu não saio. Só sobra para a igreja. Só sobra para a obra de Deus. É por isso que muitas das vezes não alcançamos coisas. Por quê? Porque a obra sempre está útil. Eu lembro que eu fiquei desempregado desde janeiro. E ali apareceu muitas propostas. Só em horário. Que me tirava da igreja. Semana passada eu fiquei muito mal porque eu recusei uma proposta da Magazine Luiza. No CD deles, lá em Cumbica. É uma multinacional. É um salário bom. É benefício. Porém o meu horário é das 10 às 5 da manhã. Mas quando eles me mandaram o contrato, era das 14 às 22. Eu falei, é laço. Não quero. Aí hoje o Senhor abre a porta. Aleluia, Deus. Temos que aprender a abrir mão. Temos que aprender a priorizar as coisas de Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela não ficou com medo. Ela tinha fé de acordo com aquilo que ela ouvia dos milagres que Jesus vinha operando. Ele realmente era Jesus. Então ela rompeu a barreira e foi curada. Aleluia. E o mais importante, foi salva. Porque a Bíblia vai dizer: a tua fé te salvou. Aleluia. Eu não sei a maneira que você entrou por essas portas. Eu não sei a situação que você se encontra. Mas eu rodei tudo isso para te dizer que a vida aqui não tem que ser mais preciosa do que a vida lá. Aleluia. As coisas que o Senhor tem preparado lá em cima, ela não pode ser inferior às que estão aqui embaixo. As coisas que o Senhor tem preparado lá em cima, como Paulo vai dizer aos Coríntios, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem para a minha vida é maior do que essa tristeza, é maior do que esse sofrimento, é maior do que essa decepção, é maior do que essa ferida, é maior do que essa barreira que quer te tirar da presença de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer, e eu retorno para Agar, e que Agar está no deserto, porém Deus, Ele provê a fonte e enche o odre. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ismael continuou crescendo e se tornou frecheiro. Ismael cresceu e se tornou frecheiro. E a Bíblia vem relatando que Agar o casou com uma mulher do Egito. E eu começo a entender, presbítero Rodrigo, que todo o sofrimento do deserto, todo o processo do deserto, todo o processo da nossa vida, todo o processo vai valer a pena. Por quê? Porque no final tem o casamento. Aleluia, Deus. No final haverá um encontro da igreja com o noivo. Aleluia. Só que a noiva não pode estar de qualquer jeito. A noiva tem que estar com a sua aliança intacta. A palavra vai dizer que havia uma mulher que tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma. A dracma é uma moeda grega, equivalente a um denário romano.
E é interessante é que a dracma, qual que a Bíblia está citando, é um colar com 10 moedas. E esse colar só quem usa é noiva. A noiva, quando está esperando o seu marido, ela põe o seu colar de dracma. Só que o casamento judeu, ele é dividido em 3 partes: Ketubá, Kidushim e Nishuim. O Ketubá é o período em que o noivo compra a noiva. É o contrato. Já fomos comprados Aleluia. pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. O Ketubá, o Kidushim, ele é o período a qual a noiva se prepara para o noivo vir buscar. Aleluia. Mas enquanto a noiva está se preparando, o noivo está preparando a casa. E é interessante que não é a sua própria casa, é a casa do pai. Aleluia. Na tradição do judeu, o noivo leva a noiva para a casa do pai. Aleluia, Jesus. E no Nishuim, o noivo vem buscar a noiva. Aleluia. Mas se ela tiver com a sua dracma quebrada, há uma cláusula no Ketubá em que o noivo pode repudiar a noiva. Meu Deus. Como é que está a nossa aliança? É Deus. Aleluia. Como é que está a nossa dracma? Aleluia, Jesus. Como é que está a nossa vida com o Senhor? Meu Deus, Pai. Aleluia. Todo o processo vai valer a pena, porque haverá casamento. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Apocalipse, a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus vai dizer: olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Aquela igreja passou por todo o processo. A igreja era oprimida pelos judeus, pelos romanos. A igreja sofreu um terremoto em 17 depois de Cristo, e ela se reergueu. E Jesus fala: mesmo tendo pouca força, Aleluia. não negaste a minha palavra. Aleluia, E Deus. sabe o que é mais interessante? É que depois que a noiva casa, a dracma que estava no seu colar agora passa para a sua cabeça, Aleluia. agora em forma de coroa. É por isso que Jesus vai dizer: olha, guarda o que tem, para que a tua coroa ninguém a tome. Aleluia. Ainda que seja árduo, ainda que seja em meio aos espinhos, ainda que seja em meio às decepções, ainda que seja em meio às feridas, tem um lugar preparado para você. Aleluia, Deus. Tem um casamento preparado. Glória. Tem uma nova Jerusalém esperando Aleluia. pela sua vida e pela minha vida. Não abra mão da intimidade com o Senhor. Não abra mão do relacionamento com o Senhor. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão de louvar. Não abra mão de pregar. Não abra mão de liderar. Não abra mão de exercer aquilo que o Senhor colocou sobre as tuas mãos, porque haverá um tempo que Ele virá buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo de Israel. E aqui eu encerro essa mensagem Aleluia, Jesus. com Apocalipse 19, que vai dizer: depois dessas coisas, Aleluia. ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, Aleluia. porquanto verdadeiros e justos são o seu juízo, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Segunda vez disseram aleluia, e a fumaça sobe pelo século dos séculos. E os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se achava sentado no trono, dizendo aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos aos quais temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz
maiores numerosa multidão, modo de muitas águas, e como de forte trovão, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, e dizemos glória, porque são chegadas as portas do Cordeiro, cujo a esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada as vestes de linho finíssimo, resplandecentes, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreves: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das portas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras de Deus. Prostrei-me diante aos seus pés para o adorar. E ele, porém, me disse: vem, não faça isso. Sou o seu conservo e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora, pois, a Deus. Aleluia. O testemunho de Jesus, Glória a o Deus. espírito da profecia. Aleluia a Deus. Glória. Somente o Senhor, meus amados. Aleluia. Ele é digno de ser adorado, Glória a Deus. ainda que seja difícil muitas das vezes. Ainda que você olha para você mesmo, ainda que você olha para dentro de si e só vê ferida, só vê cicatriz, só vê marca, só vê decepção. Mas uma coisa eu tenho certeza: vai valer a pena. Vai valer a pena quando você estiver desanimado e entrar por essas portas e adorar o Senhor como se nada tivesse acontecido. Vai valer a pena quando a sua vida estiver de cabeça para baixo e você entrar por essas portas exaltando e glorificando ao Senhor. E aqui eu encerro a minha mensagem com essa simples palavra: eu me espelho em você. Sabe por quê? Certa feita me perguntaram: em quem você se espelha como pregador? Você assiste quem no YouTube? E eu simplesmente falei: eu não assisto ninguém, porque eu não sei da vida de ninguém. Eu me espelho em você, porque eu sei da tua vida, eu sei das provas que tu passa, e mesmo assim tu continua adorando. Aleluia. Esse é o espelho que eu carrego para mim. Glória a Deus. É a vida de quem está ao meu lado. Aleluia. Que você possa receber essa palavra Aleluia. em nome do Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Santo de Israel, Pai, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Como foi falado, né? Ouça o que o Espírito Santo diz aí. Deus falou com vocês essa noite. Glória a Deus. O Senhor abordou vários assuntos aqui hoje, né? Então a gente tem que pegar a nossa porção, começar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Aleluia a Deus. Se realmente queremos um compromisso com o Senhor. Amém? Amém. Porque o casamento é só para quem quer compromisso, né? Deus não vai vir buscar para quem está querendo uma ficada. Deus não vai buscar a prostituta. Deus vai buscar a noiva. Aleluia. Deus ele veio resgatar a prostituta para se tornar uma noiva. Aleluia, Deus. Deus veio nos resgatar do lamaçal do pecado. Veio limpar as nossas vestes. Veio colocar um cântico novo sobre nossas bocas. Aleluia, Ele veio fazer uma Jesus. transformação em nossa vida. Aleluia. Mas essa transformação só acontece quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas. Quando nós vamos até Cristo e falar: Cristo, eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Me molda, que nem o Senhor molda o vaso. Se derrama nos pés do Senhor. Senhor, eu Aleluia. sou um pecador. Uma oração daquele publicano. A Bíblia diz que ele não ousava levantar os olhos. Ele falava assim: eu não faço nada que esse fariseu faz. O fariseu dizimo, eu faço, eu aconteço. O publicano olhou e falou: não faço nada disso.
Sou um pecador, Senhor. Tende misericórdia de mim. E a Bíblia diz: qual dos dois saiu justificado? É, Deus. Aquele que estava falando com mais sinceridade. Aleluia. O fariseu achava que não tinha pecado. Ele fazia, acontecia, mas não sabia ele que era um belo de um soberbo, né? Nós temos que ter humildade na presença do Senhor. Nós temos que reconhecer os nossos erros na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, irmão. Vou chamar os obreiros que podem estar aqui na frente. Amém? Nós vamos orar pelas fotos, por cada nome. Amém? Nosso irmão Mateus vem nos ajudar em oração, vaso. Amém? A igreja se levanta. Estenda vossas mãos para cá. Eu quero a igreja inteira orando e intercedendo. Amém? Aqui não é a oração somente dos obreiros, é a oração da igreja de Cristo. Amém, igreja? O óleo da cura, né? Para libertação. E através dessa campanha, eu creio que vai haver um mover, não somente na vida dos nomes que estão aqui, mas na vida de cada um. Amém? A igreja toda orando e intercedendo. Amém? Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, oramos, Senhor, neste momento apresentando a cada nome, Senhor. Oramos neste momento apresentando a cada foto, a cada petição de oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. A Tua palavra vai nos dizer, Senhor, que a oração do justo pode muitos seus efeitos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, vai visitando a cada um, meu Pai, essa noite, meu Pai. Espírito Santo da verdade, vai aonde o homem não pode ir, toca onde o homem não pode tocar, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, que essa noite vai ser a noite de vitória, Senhor. Noite de cura, noite de libertação, em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, vai repreendendo o espírito da morte, vai fechando sepultura, meu Pai. Joga essa enfermidade por terra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Joga esse vício de droga por terra. Joga esse vício de bebida por terra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Tira esse coração de pedra. Coloca um coração de carne. Um coração convertido a Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, vai tocando nessa mente. Que essa mente venha ser renovada em Cristo Jesus, para que possa alcançar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Vai tocando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Senhor, toca no filho pródigo. Traz o filho pródigo de volta para casa, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Nós profetizamos cura, libertação, restauração, renovo, conversão, em nome de Jesus. Amém. E as palmas vão ao Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus abençoe a vida do cooperador Mateus, amém. O jovem de Deus, né? Aleluia. Principalmente vocês jovens, seja o exemplo onde vocês colocarem a planta dos vossos pés, amém? Vocês são o futuro da igreja. Eu sempre falo aqui, hoje eu estou aqui, mas amanhã é vocês que vão estar à frente de uma obra. É vocês que vão estar pastoreando ovelhas, amém? Então, seja o exemplo, busque mesmo, vai nessa fiação e Deus vai honrar a fé de vocês, amém? Mateus tá no coração, né? Como diz o pastor Zacarias, mora no meu coração e não paga aluguel. Amém? Manda a paz lá pro pastor Jonas, pastor Yolanda, os irmãos lá, a igreja lá também é uma bênção, amém? Deus abençoe a cada um, meu, que se encontra aqui presente, amém?
Não perca, irmão. Não falte. Não quebre a campanha, irmãos. Amém? Amém, Jesus. Tenha compromisso com a obra de Deus. Aleluia. Amém? O Senhor ele vai dizer em 1 Samuel: eu honrarei aqueles que me honram. Você tem honrado ao Senhor? O Senhor tem sido verdadeiramente prioridade, exclusividade na tua vida? Como o evangelista falou, né? Porque falar, vir aqui no microfone e falar é fácil. Mas a pergunta é: você tem vivido isso? É, Deus. Aleluia. Nós temos jovens aqui que são exemplo. Wesley, não falta um culto, né? Tá buscando. Temos o irmão Rian, jovem, tá buscando. Quando a gente busca, irmão, a gente encontra, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando a gente pede, a gente recebe. Então, irmão, busca. Isaías vai dizer: busca enquanto se pode achar. Por que enquanto se pode achar? Porque vai chegar o tempo que você não vai encontrar mais. É, Deus. E você vai esperar esse tempo chegar? A mulher do fluxo de sangue ficou sabendo que Jesus ia passar. Ela não perdeu a oportunidade, irmão. Ela correu atrás. Ela foi atrás da cura e voltou com a salvação. Deus é poderoso, né? Aleluia. Vamos orar? Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, agradecemos a Ti por essa palavra, Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, esse maná dos altos céus sobre nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, abençoa a vida do Mateus, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor venha suprir, meu Pai, toda a necessidade do Teu servo, meu Pai. Prepara, Senhor, a melhor porta para ele, em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Eu oro pela Tua igreja, Senhor, peço a Ti que o Senhor venha guardar, livrar, Senhor, venha capacitar. A Tua palavra diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Dá crescimento espiritual para a Tua igreja, Senhor. Vem abrir nossos olhos espirituais, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, vai dando vigor, meu Pai, aquele que não tem vigor. Vai fortalecendo, vai levantando os caídos, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, queremos ouvir testemunhos, meu Pai, desta campanha, porque eu creio, Senhor, na cura, na libertação, meu Pai. Eu creio no Teu mover, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Guarda, meu Pai, a vida deles, meu Pai, para os lares dele, meu Pai, assim como o Senhor guardou a vida deles até aqui, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Estenda vossas mãos. Que o amor de Deus Pai, Assim o seja. amor de Deus Filho Assim e seja. as doces consolações do Espírito Santo de Deus Assim seja. estejai com todos vós, não só agora, mas para todos, sempre todos dizem amém. As palmas do nosso Senhor. Vem, Papai. Aí é mais assim.